Cheguei à casa do meu tio com a sensação de que estava indo ao encontro de uma resposta que não queria ter. Há dias eu vinha me convencendo de que abrir aquela porta resolveria algo, ou quebraria de vez o pouco que me restava. A raiva tinha afinado-se em determinação, a determinação em precisão. E ainda assim, no portão, parei. A chave girou longa, cada volta um sopro que me fazia repensar. A varanda parecia igual, o mesmo vaso torto, a mesma placa de metal com um número quase apagado. Mas a casa inteira estava imersa numa luz estranha, como se as coisas ali tivessem praticado a arte de não sair do lugar. Meu tio estava no corredor quando entrei. Não olhou para mim de imediato, fez um gesto para que eu esperasse e caminhou até a cozinha como quem leva um segredo de mão a mão. Você voltou, disse ele sem surpresa. Vim, respondi curto. Não quis drama, queria as chaves do quarto, queria o quarto. Ele parou, respirou e encostou a mão na porta do fundo que, até então, tinha sido apenas um elemento arquitetônico. Mesmo assim, a sua mão tremia, mais do que nos outros encontros. Não era para agora, murmurou ele. Eu sei, mas eu não disse que iria, não queria que soubesse. Ele não me olhou. Pegou a mão dele com a outra, como se segurasse uma peça frágil, e então fez algo que me pegou desprevenido, abriu a porta. Não a escancarou, não me desafogou de surpresa, apenas abriu. O quarto do fundo cheirava a papel antigo e perfume de alfazema, coisa de quem guarda memórias para que elas não cheguem ao nariz dos outros. Havia uma cama de solteiro com um cobertor dobrado, uma estante de madeira com livros alinhados por cor mais do que por assunto, e uma escrivaninha coberta de papéis. Nada espetacular, nada que justificasse tanto silêncio. Até que meu olhar caiu no canto. Uma caixa de sapatos velha, com fita amarela de embalagem. Em cima dela, um bilhete. Não abrir, escrito à mão. A letra era minha. Meu corpo congelou. Minha letra, minha frase proibitiva. Eu não lembrava de tê-la escrito. Nem sequer reconhecia a mão que formara aquelas letras. Como reconhecer um rosto que foi teu em outra vida? Você escreveu isso? Perguntei. Ele engoliu. Eu? Disse vacilante. Não. Então é sua letra? Insisti. Os olhos dele desviaram, mas a resposta veio com uma transparência que me doeu. É sua. Como? Eu pisquei. Isso não faz sentido. Ele fechou a porta devagar, como quem prende algo dentro e fora ao mesmo tempo. Você escreveu quando havia pedido, disse ele, e suas palavras caíram como pedras pequenas que ninguém percebe no telhado até que a chuva começa. Você me pediu para tirar o resto, para eu te proteger de você mesmo. As palavras foram um golpe numa região antiga do corpo. Pediu para eu proteger de mim mesmo. Pediu. Aquelas letras repisaram em minha cabeça como se alguém tivesse gravado cada sílaba. Eu pedi isso? Não soou como pergunta. Sim, ele tentou completar. Não conseguiu. Abri a caixa com mãos que falhavam. Dentro havia coisas que deveriam estar no território de coisa minha e que por isso doíam ao ver. Um caderno espiral com folhas recortadas, uma fotografia rasgada ao meio, com as bordas queimadas, um pequeno pedaço de tecido com um padrão infantil, um recorte de jornal com um nome parcialmente cortado. Nada direto. Tudo sugestivo. Peguei o caderno. Na primeira página, uma data. 7 de maio. O ano estava raspado, quase apagado. Tentei encaixar esse número em alguma lembrança. Nada. Folheei. Havia entradas, curtas, quase matérias. Palavras desconexas que pareciam notas tomadas por alguém que tentava reconstruir uma história com peças faltando. Uma frase se repetia, em páginas diferentes, como um compasso. Não recordar para não fazer sangrar. Lembrei da mensagem dele. Você pediu para eu tirar. Lembrei do meu próprio bilhete na caixa. Lembrei da xícara que tremia. Algo aconteceu e eu fui o arquivista dessa coisa. Por que eu faria isso? Perguntei em voz baixa. Porque você achava que era a única maneira, respondeu ele. Você veio até mim e disse que eu devia tirar aquilo de você. O ar sumiu do quarto por um segundo. E eu vi, não com os olhos, mas com a pele, flashes de um passado que não era meu. E mesmo assim era uma sala de hospital, um rosto estendido, um som de vidro, mas eram só insinuações, como se as memórias tivessem sido feridas e depois costuradas de fora. O que eu pedi exatamente, forcei. Ele levou as mãos ao rosto.
Quando falou, a voz saía mais fina. Que eu apagasse nomes, que eu apagasse rostos, que eu rasgasse páginas que te fariam lembra... Fez uma pausa que durou uma eternidade, que te fariam se machucar. Ele se virou e apontou para a foto rasgada. No pedaço que sobrou, havia olhos que eu senti reconhecer no osso da minha garganta, mas não os pude nomear. Quem eram eles? Sussurrei. Pessoas que não deviam existir na sua lembrança. Por quê? Porque existiram no momento errado. Ele fechou os olhos e por um segundo o homem calmo que eu conhecia tremeu até os ossos. Eu pensei que se eu tirasse, você poderia ser outra coisa, disse ele. Menos quebrado, menos culpa, menos peso. E agora? Perguntei com raiva que cheirava a traço de gratidão. Agora isso está voltando de outro jeito. Ele bateu a mão na mesa. Os envelopes, o risco, o quarto que aparece em outras casas. Alguém está tentando chamar isso de volta. Eu não sei quem. Parei para sentir. Uma linha de medo atravessou meu corpo. E se o que foi tirado não quisesse ficar de fora? E se o gesto protetor do tio tivesse sido apenas um arremendo momentâneo que agora se desfaz? Abri o recorte de jornal. Consegui ler parte de uma manchete. Acontecimento na ponte. 3 feridos. O resto estava cortado, como se alguém tivesse feito deliberadamente. Uma data, uma ponte, 3 feridos, nada que provasse que eu estava envolvido, nada que negasse. No fundo do quarto, sobre a estante, havia uma caixa menor, lacrada com cera. Algo naquele lacre me pareceu familiar, a mesma marca que eu vira no verso de uma página do caderno. Um símbolo pequeno, meio floral, meio geométrico. O que é isso? A pergunta saiu antes de eu pensar. Não toque, disse meu tio rápido demais. Não abra. Minha raiva, que vinha sendo comprimida, subiu como uma onda e bateu. Você passa anos guardando tudo para mim, eu disse a voz dura, e agora me proíbe de olhar? Por quê? Você quer decidir pelo meu próprio passado? Ele me olhou com uma tristeza que contundiu mais do que a raiva. Porque algumas coisas não são só nossas, murmurou, e quando voltam, não voltam sozinhas. E eu ainda não sei se você está pronto para o que volta junto. Fiquei parado, olhando para a caixa lacrada. Havia uma escolha nítida pela frente. Arrancar a cera, abrir a caixa e encarar o que fosse, ou continuar vivendo com pedaços de mim em caixas fechadas, enquanto envelopes frios apareciam na minha casa. A curiosidade me mordia, a raiva me empurrava, o medo batia no vidro. Respirei fundo, pousei a mão na tampa da caixa, senti o calor da cera, mas não a resistência. Se eu abrir, disse devagar, e for demais, você promete que pode segurar isso comigo? Que vai ficar? Ele fechou os olhos e assentiu uma vez, sem som. Eu fico. Segurei o lacre com força, como quem puxa o primeiro nó de um novelo enrolado há anos. A cera cedeu, e do breu da caixa saiu primeiro um cheiro, metálico como metal antigo aquecido. Depois um som tão leve que parecia ter nascido da própria madeira. O ruído de uma fita rasgada. Dentro havia 3 objetos pequenos, alinhados como se esperassem por uma plateia. Um bilhete dobrado com apenas uma palavra visível, perdão. Um pedaço de ferro dobrado com a forma de uma alça que alguém poderia segurar numa queda. E por fim, um medalhão com uma foto minúscula, a imagem de um rosto de criança, parcialmente raspada, mas ainda reconhecível como pertencente a alguém que, mesmo apagado, insistia em existir. Eu soube com a precisão gelada de quem lê uma sentença que aquilo era a primeira parte do que eu tinha pedido para tirar, e que, uma vez aberto, outras coisas se soltariam. Lá fora, pela janela, o dia caía como se nada tivesse acontecido. Dentro de mim, algo estalou. Então vamos, disse eu, mais para mim do que para ele. Vamos ver o que volta. Meu tio não sorriu, não precisava. Havia alívio e medo misturados no rosto dele, e era suficiente. Abri o bilhete. A palavra inteira, lembre-se. E por um instante, antes que as primeiras memórias começassem a rasgar o papel das minhas defesas, eu soube que nada, a partir dali, seria como antes.